Oi, pessoal, eu vou apresentar para vocês a revisão de literatura sobre as crâniosinostoses que eu fiz juntamente com as minhas colegas, orientados pelo Dr. Kelson Rude Ferrari. Então, as crâniosinostoses são malformações congênitas caracterizadas pelo fechamento precoce de uma ou mais de uma suturas cranianas, levando a uma deformidade craniana ou crânio-facial e graus variáveis de desproporção volumétrica entre o crânio e o encéfalo. Elas podem ser classificadas conforme a sutura envolvida, malformações correlacionadas e ligadas ou não a síndromes e alterações genéticas. A sua incidência é de 1 para cada 2.000 a 2.500 nascidos vivos, sendo que apenas 8% dessas são sindrômicas ou de padrão familiar. Então, como a gente falou da classificação, elas são classificadas como sindrômicas quando associadas a malformações faciais e por vezes extracranianas, ou não sindrômicas, isoladas ou simples quando acometem uma única sutura, ou complexas quando acometem múltiplas suturas. Antes da gente fazer essa divisão conforme a sutura comprometida, vale lembrar a composição da calota craniana, que é composta por 4 suturas primárias, a metópica, sagital, a coronal e a lambdoide, 3 suturas secundárias, a frontonasal, a escamosa temporal e a frontoesfenoidal, e 4 ossos principais, o temporal, o frontal, o parietal e o occipital. Dentre os tipos, a escafocefalia é a mais frequente, com uma predominância de 40 a 60% dos casos, e ela acontece por causa do fechamento precoce da sutura sagital, que leva a um aumento do comprimento do crânio e redução da largura, onde o crânio vai adquirir um formato alongado, como na imagem ao lado. Em seguida, a trigonocefalia é a segunda em frequência, que ela acontece por causa do fechamento prematuro da sutura metópica. Então, o crânio vai adquirir um aspecto triangular, como na imagem ao lado, e da mesma forma que na escafocefalia, a trigonocefalia é mais predominante no sexo masculino. A plagiocefalia decorre do fechamento precoce de uma das suturas coronais. Isso faz com que ocorra uma assimetria crânio-facial, com predominância no sexo feminino. Como podemos ver na imagem ao lado, essa assimetria. E por fim, a braquicefalia, também conhecida como crânio curto, ocorre pelo fechamento precoce das suturas coronais, de forma bilateral, onde o crânio vai apresentar um aspecto curto por um defeito da expansão do frontal para a frente. As crâniosinostoses sindrômicas podem ser resultantes de mais de 180 síndromes monogênicas identificadas, onde as principais são a de Crouzon, Apert, Pfeiffer, Muncke e Sifft-Johnson. E mutações em 7 genes distintos estão associadas às crâniosinostoses sindrômicas, como FGFR1, 2 e 3 e outros. A causa, os fatores, os mecanismos moleculares exatos que causam as crâniosinostoses não sindrômicas ainda não são totalmente compreendidos, mas existem evidências de ter relação com fatores genéticos e ambientais, como por exemplo na escafocefalia, que tem relação com a paridade, prematuridade, restrição intrauterina, tabagismo materno e exposição a teratógenos. O gene EFMA4 é um dos primeiros que, quando mutados, tem associação com as crâniosinostoses não sindrômicas, além de mutações raras em outros genes, como o FTRS, TWIST1 e outros, que têm sido relatadas em uma pequena porcentagem dos pacientes. O diagnóstico pode ainda ser feito no período intrauterino, pela ultrassonografia ou pela ressonância magnética fetal. No caso de não ser realizado no pré-natal, a base do diagnóstico é o exame físico, que por muitas vezes pode ter um atraso nessa identificação, principalmente nos quadros leves. Então, com a suspeita clínica de crâniosinostose, após o exame físico com as medidas craniométricas, o diagnóstico de imagem de escolha é a tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional, que vai avaliar a sutura fundida e outras características, assim como o aumento da pressão intracraniana. As crâniosinostoses podem trazer várias consequências, como tipo a alteração no formato do crânio, que pode ter um comprometimento estético, levando à rejeição da aparência, alijamento social e comprometimento emocional, assim como os dismorfismos cranianos, que podem acometer as órbitas, base do crânio, face, levando a comprometimento funcional, distorção das vias aéreas, e a restrição do crescimento craniano, que diminui o volume craniano e leva a uma hipertensão intracraniana. Então, para evitar essas consequências, o tratamento cirúrgico precoce está indicado nos primeiros meses de vida, propiciando melhores resultados estéticos e funcionais e evitando a compressão do encéfalo.
Com isso, concluímos que as craniosinostoses podem ser classificadas quanto à estrutura acometida e divididas em sindrômicas e não sindrômicas. O diagnóstico precoce é de suma importância, favorecendo um tratamento precoce, prevenindo sua progressão, evitando as consequências emocionais e diminuindo o risco futuro de hipertensão intracraniana. E aqui estão nossas referências. Obrigada.